Olá, galerinha do canal Cacau Orquídea, bom dia, aquele abraço, aquele cheiro para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é sábado, dia de feira livre. Já fui após a cirurgia, primeira vez hoje na rua. Como a gente fala aqui na interior, na rua, ir para a praça, ir para o centro da cidade. E foi aquela coisa, e vi gente, como é que você tá, como é que você tá, e foi muito bom. Os barraqueiros, quer é que tu voltou, quer é que chegou, como é que tu tá, e aquela agonia toda, porque quem ia fazer a feira era a mulher. E aquela agonia, e tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, e dando recado pra macharada, vai fazer exame, vai se cuidar, os que tem medo vão se cuidar. Hoje eu fui praticamente um incentivador de fazer exame de próstata. Gente, eu queria mandar um cheiro especial para duas princesas lindas que me chamam de tio Quequinho. É filha do meu amigo, meu irmão querido, Petrônio. Aquele cheiro, minhas princesas lindas, que eu tenho muito respeito, muito carinho. E elas têm um carinho sincero comigo, um amor genuíno, que é o amor de criança, é um amor muito especial. Então aquele cheiro dessas meninas lindas, queridas, que me chamam de tio Quequinho. E também tem uma amiga querida aí de Sertãozinho, que ela mandou umas plantas de presente para mim e pediu que eu mostrasse essas plantas para ela. Então eu vou estar mostrando essas plantas que ela mandou para mim, que está super bonita, está enraizando, né? Não vi floração ainda, mas já está assim com raízes, já está bem desenvolvida. Gente, agora praticamente acabou o inverno, agora é primavera. E primavera aqui é verão. Nós só temos duas estações praticamente. Ou é verão ou é inverno. Primavera e outono aqui é só de rachar. Então agora começou a primavera, o sol está chegando. Porém, para as plantas, desenvolvimento é melhor porque tem bastante luminosidade e agora vai estimular a floração, brotação. E aí a coisa vai ficar mais harmonizada no orquidário. Então ainda estou aqui com as catleias ametistoglossa, que estão floridas por aqui agora em abundância. Olha quem está aqui, ó, Phalaenopsis. E a ametistoglossa está passando floração. Mudei a câmera, está passando floração, mas olha, tem uns cachos bem bonitos aqui ainda, florido. E vamos entrar aqui e conversar um bocadinho. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, as plantas que a minha amiga, ela mandou para mim. Olha que maravilha, gente. Que surpresa boa. Tá florindo ali uma valquiriana. Agora, Queco, passou a chuvarada, então agora elas vão começar a dar o ar da graça. Vão começar a florescer. Tá ali uma valquiriana florida. Também tem uma aqui com botões. Olha aqui, botões. Tem algumas já soltando broto de floração, né? Aquela ali deu água jegue, eu acho que abortou, lembra? Aqui já era, abortou, que estava chovendo na época, abortou, era dois botões, um foi embora, o outro está maduro, temos outro aqui também. Mas vou mostrar a vocês aqui, inclusive a amiga inscrita, a planta que ela me deu. Eu vou ver se eu acho. Aonde é que está essa planta? Molhei aqui as orquídeas, dei uma boa regada nelas aqui agora pela manhã. Ontem apliquei adubação, na sexta-feira, dei uma adubada nelas. Rego primeiro, depois dá um tempo e passo adubo porque as raízes ficam já umedecidas, então eu gasto menos adubo. Essa aqui vai descartar a folha, que estava com a folha empretecendo, eu cortei, selei, mas aqui a folha com certeza já vai descartar sem problema algum. Tem algumas plantas com folha amarelecendo, não é problema de doença. São folhas que já estão velhas e as orquídeas, claro, né, descarta as folhas. Não é questão de doença, não. Doença a gente observa se é ou se não é, mas ali a gente observa que é questão de planta que a folha já está descartando, ela começa a amarecer, começa a ficar madurinha até soltar por ela mesma. Uma das plantas que a amiga mandou para mim, de Sertãozinho, foi essa planta aqui.
Já está enraizada. Gente, não vou poder pegar a planta porque é pesado esse cachepô e eu não me lembro nem o nome dessa planta. Mas tem a plaquinha. Uma foi essa daqui. Outra, ela queria tanto ver essa planta. Olha aqui. Botei no orquidário hoje. Depois eu vou contar essa história para vocês. Não é bonita, mas está aqui no orquidário. A outra é essa daqui também. Que ela me mandou de presente. Foram 3 ou 4 ou 5, se eu não me engano. Mandou uma randialba também. E a outra foi essa daqui. Essa daqui. Que ela mandou para mim. Tá bonito, minha amiga. Tá bonita, desenvolvida. Tá bem bonita. Aqui eu tenho, gente, uma catlé aqui. Foi de um amigo meu. É um híbrido, sem identificação. Porém, ela sempre dá meia malamanhada, ó. Ela estava meio apertada aqui na folha. Então, o labelo saiu bem. As pétalas. Mas a sépala ficou definhada, meio atrofiada. Essa outra aqui deu de ponta a cabeça também, mas é perfumadíssimo, um perfume espetacular, tá de ponta a cabeça, todas as duas, mas é um perfume muito bom. Tá aqui nesse cachepô, que eu fiz a jangada aqui, olha onde o broto saiu aqui embaixo, as vantagens e as desvantagens. As pessoas têm vantagem em plantar no cachepô, na madeira, por isso, o enraizamento é perfeito, é maravilhoso, porém, para fazer um replante, para tirar um corte para dar alguém, para fazer alguma outra coisa, você tem que destruir praticamente a planta inteira. Essas raízes vão ser cortadas, tem que ser quebrado o cachepô, tem que desmontar tudo. Então, a vantagem do vaso plástico é que não há essa perturbação. Mas, na madeira, há esses mungangos aqui, que olha o lugar do corte aqui. Foi rapidinho que eu fiz esse corte, plantei, aqui enraizou e já floresceu. É uma planta bonita, essa planta é enorme. Foi um amigo meu de Minas, da cidade de Novo Horizonte, não é Belo Horizonte, é Novo Horizonte, Vaiutinho, ele que me deu essa planta em 2020. 2020 ele mandou para mim. Tem várias plantas que ele mandou para mim. Olha aqui como tá tudo molhadinho, tudo enraizadozinho aqui e tudo de boa. E minha irmã, minha amiga Rosângela Miron, de Sertãozinho, suas plantas que você me deu estão bonitas. Outra coisa, galerinha, uma amiga disse assim: Queco, quando você for replantar essa planta que está de ponta cabeça, mostre pra gente. Essa planta estava de ponta cabeça, mas eu disse que ia fazer o replante dela como? Olha a maneira que eu fiz o replante dela. Eu coloquei a planta aqui no vaso, coloquei um pouquinho de pedra brita, um caco de telha, isopor, só para quando molhar, veja se está molhada e tem umidade. A umidade ainda no caco de telha, que a pedra brita não segura, mas o caco de telha segura a umidade. Então, está aqui praticamente plantada, mas não está aterrada o substrato, porque as gemas de brotação ainda estão desenvolvendo, estão inchando as gemas de brotação. Então, não há necessidade de fazer o replante, empurrar o substrato, que não tem raiz, não tem nada. Olha aqui, a gema como está aqui inchando. Então, quando essa gema for desenvolvendo, formar um broto, que começar a só emitir raízes, eu começo a preencher o vaso com substrato até que a planta fique realmente replantada. Prova disso, eu vou mostrar uma aqui, que eu fiz esse mesmo processo. Deixa aqui, um momentinho, peraí, gente, estou com duas mãos filmando e pegando a planta, é meio complicado. Olha aqui, essa planta aqui eu só fiz amarrar. Eu amarrei no cachepô o que, meu Deus? Na pendurador do vaso e coloquei a madeira. Não tinha broto, nada. Aí ela foi saindo esse broto aqui, e aí eu peguei a madeira e coloquei próximo dela e amarrei. Aí ela saiu, já grudou na madeira, as raízes aqui já estão onde estão a raiz, tem raiz aqui embaixo também. E essa gema aqui está desenvolvendo. Aí quando ela enraizou, eu aí só colocar um pouco de substrato nela, fiz o replante,
preenchi com substrato e deixei. Pronto, ela agora está aí, já fixada no tronquinho, gema desenvolvendo e por aí vai. Eu assim fiz com essa daqui, tive paciência, aguardei e esperei. Não tem muita planta florida, só tem essa planta aqui, florida. A minha Delta King está vindo com outra floração novamente. E aqui está a Varneri que continua ainda florida. É uma planta que demora a florida, Varneri, labiata, porém a Ludmaniana, a floração foi pouco tempo, já se picou, já foi-se embora. Olha, gente, que brotação. Gente, eu usei aqui o Rimitsu, um resto que eu tinha aqui, inclusive foi Rosângela Miron que me deu. É muito bom quem usa, mas eu não gostei por conta disso aqui. Não sei se vocês vão observar. Gente, as formigas pegam qualquer adubo orgânico, chega nos brotos, entope os brotos, tudo que esse adubo orgânico. Qualquer adubo que se decompõe aqui em casa, as formigas fazem a festa. Enche os brotos com isso aqui e eu não gostei por causa disso. Não gostei não. Aí quando tem água, eu meto a mangueira, lavo tudo, aí a formiga pega tudo e volta de novo para os brotos. Não sei qual é o mistério. Olha o enraizamento dessa labiata. Raiz que nem presta. Para todo canto tem raiz. Tá vendo aí? Gente, vou virar para cá para a gente bater um dedinho de prosa. Olha aquela cama ali. Ali era uma cama. Se eu tivesse um varandado, se eu tivesse alguns móveis rústicos, eu iria fazer um móvel com isso aí. Isso aí era a cama da minha bisavó. Aí eu mandei serrar e fiz essa bancada. A mulher não gosta e joga para um canto, e joga para outro, e joga para um canto, e joga para outro. E eu trouxe para o orquidário. Não é nada de luxo, não é nada antigo, mas tem mais ou menos uns 30 anos essa cama aí. Era a cama da minha bisa. Eu vou conversar um bocadinho com vocês. Vamos lá, bater aquele papinho de sempre. Vamos bater aquele papinho de sempre. Olha, gente, os vasos que eu gosto de comprar, essas cuiazinhas aqui, ó. Tem as cuias grandes, para planta maior, torceira. E eu achei em Feira de Santana essas cuiazinhas aqui, essas cunhinhas, que eu já gostei. Melhor que umas que eu tenho aqui, que é funda. Essa aqui, 5 dedos, né? E aí vai ocupar menos substrato, vai usar menos substrato, eu gostei. Mas uma observação, ande, caminhe, corra atrás, porque você pode ter prejuízo e lucro. Eu estava precisando de um vaso aqui para fazer o replanting dessa labiata, dessa que eu plantei aí e não botei o substrato, mostrei vocês agora aí. Eu só tinha um vaso cuia, aí eu comprei por aqui mesmo, na Redondeza, um vaso desse, um daqueles ali, tipo esse aqui, por R$6. R$6. Chegando em Feira de Santana, no centro, passei numa loja, olha umas cuias. Ô minha filha, ô nega, que aqui não pode chamar de negro, viu? Nega, minha neguinha, meu nego. Aqui é uma forma carinhosa. Em alguns lugares, quando se chama negro, negra, na base do preconceito. Então tenha cuidado como você chama o outro de negro e nega, porque pode ser preconceito ou entender de forma carinhosa. Mas aqui, graças a Deus, a gente, negro com negro, até branco com negro mesmo, se entende nessa questão, ô meu negro, ô minha neguinha. Aquela forma carinhosa, a gente percebe quando é carinhoso, quando é uma forma carinhosa ou quando é uma forma preconceituosa. A língua negra, esses vasos tá quanto? Ela disse 4 por 10. Eu comprei aqui 1 por R$6. Em feira era 4 por R$10. Como eu não preciso do pendurador plástico que vem junto, eu cheguei no caixa e falei, moça, aqui os R$10, 4 vasos. Ele disse, não, você não quer o pendurador não? Eu falei, não, então é 6. Com o pendurador é 4 por 10. Sem o pendurador são 6 vasos por R$10. Você já imaginou? Você chega numa farmácia, uma medicação, é R$20, 30, 40, 50. Na outra farmácia você tem 10, 15, 20 reais de diferença. Então, corra! Procure, o negócio está empatando na minha cabeça. Eu quero ficar livre, né? Olha, fica aqui, Tuca. Linda de papai. Então a gente tem que procurar correr atrás do nosso prejuízo. Então é bom a gente sempre pesquisar. Gente, ontem
na sexta-feira, estou gravando sábado hoje, vocês vão ver esse vídeo hoje, sábado. Um cheiro para vocês, aquele abraço. Gente, eu amo vocês, viu? Eu amo vocês de coração. Vocês me fazem feliz. Os comentários que eu vejo, não é que eu ouço, eu vejo, me deixa muito feliz, me deixa muito satisfeito. No momento de tristeza, a gente fica com os comentários. Pessoas que têm visto vídeo bem antigo comentando. Isso é muito bom. Graças a Deus é muito bom estar com vocês, saber que vocês gostam de mim de verdade. Como eu disse, tenho duas sobrinhazinhas branquinhas, lindinhas, que me chamam tio Quequinho. Eu acho um amor, uma fofura, uma lindeza. Terça-feira passada, tinha feito um vídeo, mas não resolvi não postar. Mas eu vou só comentar. Terça-feira passada, minha mãe fez 90 anos de idade. Mas a mãe que eu falo, vocês vão estranhar, a mãe que eu falo é minha avó. Então sempre que eu digo aí no canal mãe, não é a mãe materna, não é a mãe que pariu. É a minha mãe-vó. A minha avó é que eu chamo de mãe. A minha bisavó também chamava de mãe. Então eu fui criado por avós no plural, bisavó e tia-avó. A minha mãe, a gente não tinha muito contato, ela me deixou, foi embora. Quando retornou já tinha 11 para 12 anos. Foi uma convivência meio perturbada, conturbada, mas hoje, graças a Deus, onde há conversa, há perdão, a gente se perdoa, a gente se gosta, ela vem aqui, tudo acabou. Eu e minha irmã, unha e carne. Não é tanto que estou até construindo a casinha dela aqui próximo da minha. Então a gente hoje vive bem, porque se não perdoar, não se amar, nada serve, nada vale. Então temos que perdoar. O que passou, passou. Mas eu não fui criado por mãe, mas fui criado por avós, que substituiu. Então essa questão de, não foi minha mãe, foi sim. Ela foi minha mãe que me criou. Então ela fez 90 anos, terça-feira, no dia 9 de setembro, fez 90 anos. E ontem eu levei ela em feira para diz que eu tô chique falando, nefrologista. Pra gente aqui, popular, América do Rim, é bem mais fácil. Levei ela, que a cada 6 meses eu levo. E lembrando que mesmo eu hospitalizado, eu lá mesmo no hospital, na cirurgia, estava ligando, providenciando, mandando meu filho fazer o exame dela, as coisas, para quando chegasse esse período eu levar ela, me preocupando com ela. O que eu quero dizer é que nós temos que cuidar dos nossos mais velhos. Então, essas mulheres foi quem me educou, quem me ensinou, quem me fez ser o que eu sou hoje, desde os 9 anos que eu trabalho, viu, Maloca? Então, essa minha mãe trabalhou muito, deu um duro terrível, trabalhando nas pastagens, carregando madeira, limpando o pasto. Por isso que eu disse a Maloca que eu nasci no meio das orquídeas, e ela também. Só que nós não sabíamos o que era orquídea. Era trepadeira, era parasita, era enxerto, que nós chamávamos as orquídeas, que eram as aclande, a metistoglossa, oncídio, o que mais, meu Deus? Encíclia, tudo tinha por aqui. A gente não dava valor, não sabia no que era. Então eu comecei a cuidar sem saber o que era. Depois foi que eu vim saber que era orquídea, nome, não sabia nada disso. Mas quero dizer que esta mulher, que é minha mãe, que é minha avó que me criou, sofreu muito trabalhando nas pastagens, ganhando dia para nos sustentar. Passamos muita privação, muita necessidade, nunca dormimos um dia com fome, mas nós já comemos tanta coisa que nem cachorro quer comer. Muita coisa a gente tinha que comer para não morrer de fome. Foi muito difícil a nossa vida, mas hoje, graças a Deus, não somos ricos, mas nós vivemos bem, graças a Deus. Temos uma casa, temos nos que alimentar, hoje até demais. Nosso filho tá chique, pergunta, quer biscoito? Não. É doce? Não. Quero salgado? Não. Essa bolacha creme crack, só quero amanteigada. Quer isso? Não, não. No nosso tempo não. Mãe botava um prato de feijão puro lá. Ó, é o que tem, toma. Pronto, tinha que comer. Ou comia ou dava vexame, de fome. Então era isso. Então minha mãe trabalhou muito, que é minha avó, e louva a Deus que cuido dela até hoje. Tudo dela anda aqui, mas está com problema no joelho, esses dias o joelho inchou. Então providenciei um tapete adequado para colocar no banheiro, para não cair. O banheiro dela é todo rodado de ferro para se segurar. Eu tenho o máximo de cuidado porque foram essas mulheres que me criaram e que me educaram. Então eu tenho a obrigação, eu tenho o dever de cuidar da minha mãe-vó,
da minha bisavó, eu cuidei da minha bisavó, cuidei da minha avó paterna, da minha tia-avó, irmã da minha avó paterna, e estou cuidando da minha avó, que é mãe. Todas eu chamava de mãe e tia Irene, que era minha tia-avó. Falando um pouco dessa história, a minha mãe, que é minha avó, é neta de escravizado. A minha bisavó, que é a mãe dela, que me criou, era filha de escravizado. Um período sombrio que nós vivemos, um período sombrio que a história conta de uma forma até bonita, né? Até bonita, os escravos negros sofreram. Nós não éramos escravos. Nós éramos um povo livre que fomos escravizados. Então, a minha mãe Chiquinha, que é a mãe da minha avó, dessa que me criou, que está aqui comigo, ela era filha de escravizado. Quando houve a abolição em 1888, após a abolição, 17 anos, a minha bisavó nasceu. Porém, na fazenda onde os pais delas, livre, entre aspas, continuaram trabalhando na fazenda. E minha bisavó também nasceu livre, porém trabalhando como escrava na fazenda. Eles tinham 3 dias para trabalhar na fazenda, patrão, de graça, e 2 dias para eles, fazendo roça. Em troca recebia carne de sertão, café e rapadura. Então foi uma vida sofrida dos meus familiares. Então a minha avó Chiquinha, ela que me criou. No ano que ela faleceu foi o ano que eu casei. Então olha a minha ancestralidade, como é linda. Então, no ano que eu casei, foi o ano que ela faleceu. Ela foi criada por ela. Então, ela nasceu em 1905 e foi até 2003. Aos 98 ia fazer de idade. Não é verdade? Então, nós só temos 137 anos, mais ou menos, de abolição, mas, entre aspas, ainda vivemos um período em que não é valorizado. Muitas pessoas vivem ainda em regime de escravidão e foi um período sombrio que as pessoas camuflam essa história. Mas o que eu quero passar para vocês, dessa minha bisavó que me criou, era filha de escravizado. Olha o nome dos meus trisavós. Meu trisavô chamava Raimundo Moreira e a minha trisavó Joana Moreira Batista. E a minha tetravó, que era escravizada, chamava Simoa. Tanto a minha tetravó Simoa, como o meu trisavô Raimundo, Joana, todos eram escravizados. E a minha bisavó nasceu na fazenda já 17 anos após a abolição, mas permaneceu trabalhando como se fosse praticamente escravo, sem direito a nada. A mulher sofredora, sofreu muito na vida para criar 6 filhos mãe solo, né? Eu digo que a minha raça é tudo solo. A minha bisavó era mãe solo, a minha avó mãe solo e minha mãe solo. É uma solidariedade terrível. Mas mesmo assim, foram mulheres que soube nos criar com dignidade, com respeito, com educação e com pouco sofrimento. Fala só um pouquinho da história da minha bisavó, que ela contava pra gente e era muito sofredor. Trabalhava numa fazenda aqui para um maldito, um fazendeiro, praticamente de graça, entrou com só da comida, ela com 6 filhos, pequeno, a minha avó, um tio que tem em São Paulo, que eu fui visitar ele em São Paulo quando eu fui visitar ele, um tio-avô, que é irmão da minha avó, é tio-avô, né? E aí, ela vinha um dia de sábado, hoje, pro comércio, eles chamavam a cidadezinha o comércio. Vinha pro comércio, o armazém desse fazendeiro miserável, pegar um taquinho de carne de sertão, mas não era carne boa não, era as rebarba, as pelancas, os rifugos para dar para ela comer. E quando ele estava com o diabo no couro e na cabeça, aquele miserável, não tem nada não. Minha bisavó voltava para casa chorando, que era mulher mansa, mulher mansa. Minha bisavó nunca reclamou da vida, nunca espraguejou ninguém, nunca falou mal de ninguém. Ela era chamada Dona Chiquinha Boa, Dona Chica Boa. Até hoje o povo lembra de Dona Chiquinha, que me criou. Ela voltava para casa chorando, quando chegava no matadouro, onde abatia os bois.
ela pegava uma cuia ou chapéu, enchia de sangue de boi, levava para casa para escaldar, para comer a semana toda com os filhos. Sangue de boi, porque não tinha nada para comer. Então, muito sofrimento essa minha bisavó passou. Porém, viveu como uma rainha na sua vida. Esse tio meu que saiu daqui e disse, não vou dar uma vida digna à minha mãe. Foi para o sul da Bahia, para a lavoura do cacau. De lá ele foi para São Paulo, de caminhão, dias e dias de caminhão. Sofreu bastante lá, penou e foi melhorando de vida lá. Quando ele ia melhorando de vida lá, melhorava a vida da gente aqui. Comprou uma casinha para minha bisa no comércio, velha, foi reformando essa casinha. Nessa casinha eu nasci e fiquei até eu me casar, após eu mudar para essa casa que eu tenho aqui hoje. E minha bisavó comia o que queria, vivia como queria, como uma rainha, cercada de filhos, netos e bisnetos, a minha Chica Boa, que era um amor de pessoa. Tinha uma barraquinha na rua, vendia pão, vendia café, vendia peixe frito, uma cachaçinha, mas tinha um coração tão bondoso que todo menininho chegava da roça, com aquelas barrigas cheias de lombriga, tudo desnutrido, milinguido, descasso, com fome. Ô, comadre Chica, ô, minha comadre, já tomaram café? Não, minha comadre. Ela pegava o café que era para vender, dava para os meninos, dava para as comadres. Passava, chegava em casa sem tostão. Aí mãe dizia assim, mas mãe, só não botou barraca, vendeu o que, ô, minha filha? O povo chegou com fome, peguei e dei. Então todo sábado ela botava barraca para dar comida ao povo. Não vendia nada. Toda Chiquinha, tô com uma fome, toma aqui. Tudo dela era para dar. Não tinha nada nas mãos. Era um amor de pessoa. E essa cama que mostrei aí, foi a cama que ela usou até ela falecer. Não é uma cama antiga, não é uma cama de época, é uma cama rústica. Mas tem uns 30 anos, mais ou menos, essa cama. Eu botei no orquidário aqui ontem, coloquei no orquidário. Tivesse um varandá, tivesse uma fazenda, uma coisa assim que eu não tenho, então levava para lá. Mas está aqui essa memória da minha bisavó, que sofreu bastante. Mas teve uma vida, no final, glorioso e honroso. Então, orgulho-me da minha descendência e luto até hoje, para que a gente não passe e não viva o que a gente viveu, de forma alguma. A história é longa, não vou contar, mas foi muito doloroso o nosso sofrimento. Então, eu tenho orgulho da minha descendência, da minha ancestralidade, e das minhas amizades. Uma coisa que ela nos ensinou a fazer amizade e ser amigo. Até hoje, ela é lembrada como Dona Chica Boa. E outra coisa, cuide dos seus mais velhos. Eu tenho cuidado de mãe. Eu dou à mãe o melhor dela. Hoje a gente vê filhos se gladiando, se lascando, se matando por conta do negocinho verde, azulzinho, vermelho, verde, chamado cartão de aposentadoria. O filho diz, eu não cuido de mãe porque quem fica com cartão é você. Independente e miserável de quem fica com cartão ou não, você é filho, você é neto. Elas me criaram, então é meu dever, é minha obrigação cuidar dela até o último dia. Eu com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com 9. Com 12 anos eu já fazia uma feira para dar à minha avó paterna. Eu cuidei da minha avó paterna até os 15 anos, quando ela partiu, eu cuidei da minha avó paterna. Com 15 anos trabalhava para ajudar ela. A minha bisa, eu dava banho nela 2 anos, ela ficou acamada, 2 anos eu dava banho em mãe, com todo amor, com todo carinho. Essa está aqui ainda em pé, mas se cair, se deitar, cair não, meu Deus, se deitar, estarei eu para dar banho, para cuidar, para limpar. Então hoje a gente tem visto bem com frequência, nada contra os cachorrinhos, é contra as pessoas, é contra esse tipo de gente, que coloca um pai, uma mãe, um avô, joga num asilo, joga numa casa qualquer, para viver lá jogado, mal amanhado, e vai para a praça e para o shopping passear com o cachorro. Nada contra o cachorro, contra esse tipo de pessoas, que abandonam seus mais velhos e vai amar um cachorro, para postar nas redes sociais, que é uma pessoa que gosta dos animais. Gosta do animal, mas maltrata o pai, a mãe, o avô e a avó. Tome vergonha. Eu prefiro, não tive profissão em carteira, não fui bem sucedido na vida, como muitos pensam aí, não saí daqui do meu interior, porque eu tinha uma obrigação, cuidar das minhas avós, da minha bisavó, que cuidaram de mim. Ela só tinha a mim para cuidar. A minha mãe não morava por aqui, então eu dizia, eu não abandono
quem me deu a vida. Porque se elas não tivessem cuidado de mim, eu não estaria aqui hoje. Então, louvo a Deus, porque Deus me deu a vida e por essas mulheres. Então, enquanto Deus me der vida e saúde, eu estou cuidando da minha mãe, que é vó, com todo amor e todo carinho, tá bom? E vou contar um caso para vocês aqui, para não ficar nessas nossas conversas e sem mais delongas. Gente, eu guardo coisa, se eu puder, eu gosto de colecionar coisas, né? Pena que eu não tenho espaço, mas eu gosto de ver. Se eu pudesse condição, eu tinha coisas antigas, bonitas, tela, quadro. Olha pra cá, como é usado. Essa câmera eu tô com uma pena. A mulher joga para um canto, joga para outro, joga para cá, mas eu olho para a cama assim, meu Deus, devia ter se tivesse um lugar adequado eu colocaria essa cama, mas não tem onde colocar. Aí fico aqui para acrescentar na cidade. Eu fui para Minas, para Betim, trouxe isso aqui. A mulher gritou, tu é doido, vai pra Bahia carregar pedra. Só que eu fui de ônibus, para Betim, para São Paulo, fui de avião, chique. Aí eu digo, eu vou levar isso aqui. Isso é o quê, Gui? Guilherme, seu Eugênio, amigo dele. Um cheiro, seu Eugênio. Aí isso aqui, mano, uai, é minério de ferro. Eu digo, eu vou levar. Todo canto que a gente andava tinha isso aqui. Eu digo, isso é pedra? Não, é minério de ferro. Eu trouxe duas para Bahia. Tem uma aqui no Orquidade, na mesa, e tem uma dentro de casa, num prato de barro lá. Toda vez que eu olho, eu lembro de Minas, eu trouxe um pedacinho de Minas aqui. Mas tem uma história e um caso engraçado. Nós vamos passear na serra, onde eu achei essa pedra, na Serra da Moça. Eu digo, como é a conversa? Eu digo, da rola, que rola, como é esse negócio? Aí eu digo, não, baiano é mais assim, desbloqueado, né? Fala alguns palavrões, alguma maluquice, mas mineiro é um povo mais requintado, mais assim. Baiano não tem, perdoa os baianos, nós não tem juízo. Eu achei esse nome, se fosse da Bahia era comum, mas em Minas eu entendi. Aí fomos para lá. Que nome aqui é o quê? É a Serra da Rola Morta. Aí eu digo, que nome é esse? Eles, não, mano, Serra da Rola Moça. Olha o que eu entendi, ô mente. Eu entendi, Serra da Rola Morta. Aí disse assim, quem matou essa rola? Começa a conversa, me conta aquele, não, é Serra da Rola Moça. Até hoje minha língua atrapalha. Eu digo, como é isso aqui? Aí eles contaram lá, segundo eles, que é mineiro deve saber, eu não sei essa história, eles contaram lá, que essa história foi de da minha cor, com certeza, né? Que se apaixonou por uma branquinha, a branquinha se apaixonou por ele, e aí a família não queria o namoro, segundo contava lá em cima dessa serra, contaram a gente. E aí esse rapaz botou essa moça em cima desse cavalo e fugiu, chegando nessa serra, esse cavalo se despinguelou goela abaixo, se espatifou lá para baixo e desceu rolando mulher, com cavalo, com homem, com tudo. Aí por isso colocou o nome Serra da Rola Moça, pife. Mas a mente baiana entendeu, Serra da Rola Morta. Ô gente, você que está aqui até agora, se inscreve no nosso canal, dá seu joinha, dá seu like aí. Se gostou, se não gostou, fica à vontade. Mas essa aqui, mais um sábado abençoado. Na segunda eu já volto a trabalhar devagarzinho. E com fé em Deus vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu estou por aqui, a primavera chegou, o sol está chegando. E as plantas estou molhando agora praticamente todos os dias. Hoje eu molhei, à noite se precisar dou uma regadazinha. E assim vamos ver floração daqui um dia, vou mostrando a vocês o desenvolvimento das plantas. E aquele abraço, aquele cheiro. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E é um sonho que eu tenho novamente de retornar em Minas. Se Deus quiser, eu ainda volto em Minas, se Deus quiser. Não vou de ônibus, mas não. Eu vou de avião. De ônibus, mas não. Demora muito. É lindo de ver, mas o avião é mais rápido, se Deus quiser. Tenho esse sonho. Um dia eu vou realizar, tá bom? Um cheiro. E fique com Deus. E até mais. E eu, voltando lá, agora eu vou na Serra da Rola Pife, moça. E nunca acharam essa moça.